Uma curiosidade sobre Isaías 53 é que a primeira vez que eu ouvi sobre esse tema e sua relação com Jesus, com Yeshua, eu confesso, meu amigo e minha amiga, que eu tremi. Mas nem sempre o judaísmo foi assim tão resistente em ver em Isaías 53 uma referência ao Messias. Uma curiosidade sobre Isaías 53 é que a primeira vez que eu ouvi sobre esse tema e sua relação com Jesus, com Yeshua, eu confesso, meu amigo e minha amiga, que eu tremi. Sim, porque eu nunca tinha parado para prestar muita atenção. O Tanar, a Bíblia, é muito extenso. Nunca tinha me focado muito naquele capítulo. Mas quando eu recebi aquele capítulo, e eu li as palavras que estavam escritas ali em português, eu confesso que eu tremi. Tinham 2 visitas aqui em casa, amigos meus. Eu não consegui atender eles direito, eu não consegui receber eles direito. Eu fiquei girando, eu fiquei tonto, eu fiquei pensando, e agora? E se tudo que eu aprendi a respeito desse tema estava errado? Será que eu vou ter que mudar de religião? Será que eu vou ter que mudar minha fé? E depois que eles foram embora, eu fui pegar o original. Eu fui pegar em hebraico e eu comecei a ler. E ali eu comecei a ver algumas coisas estranhas que eu vou trazer para vocês. Traduções muito diferentes daquilo que de fato está escrito em hebraico. Descontextualização. E depois disso, depois de uma leitura muito calma e muito cuidadosa, não somente a minha ideia mudou, como eu fiquei muito convicto de uma outra percepção a respeito de quem é o foco de Isaías 53. Mas, meus amigos, eu vou deixar isso para um outro vídeo, para mais 2 vídeos. No primeiro, eu vou falar por que não pode, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu respeito a opinião dos outros, por que esse texto, esse capítulo, não pode estar se referindo a Jesus ou Yeshua. Agora, você sabe qual é o capítulo mais famoso de Isaías? É justamente o capítulo 53, onde ele fala do servo sofredor e a sua experiência de morte e glorificação. Você quer conhecer ou relembrar o conteúdo desse capítulo? Então preste atenção no que ele diz. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías capítulo 53. Que passagem linda da Escritura. Este é um texto que tem inspirado cristãos do mundo inteiro acerca da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. Contudo, estudiosos judeus modernos têm dificuldade em aceitá-lo, pelo menos conforme lido na ótica cristã. É que para muitos rabinos, o servo sofredor de Isaías, ou em hebraico Evet Adonai, se referiria ao povo de Israel que sofre por causa de outras nações, ou quem sabe o próprio Isaías, ou quem sabe também Moisés ou outro profeta qualquer da história do judaísmo, mas nunca seria uma referência ao Messias. O motivo principal é óbvio. Para a compreensão atual de muitos judeus, a morte expiatória de Jesus por nossos pecados é uma pregação de injustiça. Afinal, não é justo nem sensato que um santo inocente, no caso Jesus de Nazaré, morra pelos pecados daqueles que são realmente merecedores da condenação. Mas, de fato, esses autores judeus estão corretos em sua apreensão. O Evangelho é realmente uma mensagem de justiça, mas que vem de um ato completamente injusto. Não é por menos que Paulo chamou o Evangelho de a loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Que o culpado pague por sua culpa faz sentido para qualquer pessoa que tem uma cultura mais legalista. Mas que um inocente pague pelo culpado, isso realmente não faz sentido para muita gente. E não fez sentido também para Isaías. Observe que ele começa o seu oráculo nas palavras "quem creu em nossa pregação", ou seja, quem vai confiar ou acreditar nisto que eu vou contar aqui. O famoso matemático e filósofo Blaise Pascal escreveu certa vez que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa frase, tomada muitas vezes com uma conotação romântica, que não foi a intenção original do autor, significa a síntese de sua própria doutrina filosófica, que seria o raciocínio lógico e a emoção. Pascal dizia que esses dois princípios, o raciocínio lógico e a emoção, nem sempre estarão em harmonia. Por quê? Porque há razões diferentes que normatizam um e o outro. Aplicada a Deus, essa frase bem poderia se referir ao seu amor pela humanidade. Ele desceu aos nossos infernos, morreu a morte a que tínhamos direito, apenas porque nos amou. E o amor, meu amigo, não se explica. Se aceita ou se rejeita. Não há uma terceira opção. Mas nem sempre o judaísmo foi assim tão resistente em ver em Isaías 53 uma referência ao Messias. Veja, o Talmud babilônico e também o Midrash Rabbah de Ruth e o Targum de Jonatas são bons exemplos da antiga literatura judaica que identificam o Messias como sendo o servo sofredor da profecia de Isaías. E não somente isto. Você se lembra do achado dos manuscritos do Mar Morto que fizemos referência? Pois bem, na época em que foram encontrados, muitos manuscritos foram negociados clandestinamente. Mas o professor Eliezer Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, conseguiu adquirir alguns manuscritos e examiná-los. Entre os manuscritos estava este que o professor chamou de o Pergaminho de Ação de Graças. Neste manuscrito havia uma série de salmos não encontrados na Bíblia que começavam com a frase "Eu darei graças ao Senhor". Por isso, o texto foi conhecido com o nome de O Pergaminho de Ação de Graças. Nestes salmos, quem os escreveu certamente expressava uma gratidão a Deus por tê-lo redimido do pecado e levado para perto de sua presença. São composições realmente muito bonitas. Esse salmista anônimo se descreve como o chefe de uma comunidade de crentes e, em vista disto, alguns estudiosos acreditam que o pergaminho tenha sido escrito em nome de alguém chamado o Mestre de Justiça, que seria uma figura messiânica muito importante do grupo. O que chamou a atenção de alguns pesquisadores é que, enquanto os outros manuscritos encontrados nas cavernas de Qumran estavam enrolados de maneira natural, um deles, o Pergaminho de Ação de Graças, estava guardado em duas partes, como se tivessem sido rasgadas as suas folhas e emboladas, isto já na antiguidade.
Bem, isto, é claro, é altamente hipotético. Mas pesquisadores como Israel Knoll, da Universidade Hebraica, são de opinião que este manuscrito continha uma interpretação que, de certa forma, incomodou algum segmento judaico da época. E que interpretação seria essa? Justamente aquela que fala sobre Isaías, capítulo 53. De acordo com o Salmo, ali estaria a figura de um Messias redentor que é, ao mesmo tempo, humano e divino, homem e Deus. Veja alguns trechos do Salmo em questão. Quem tem sido desprezado como eu? E quem tem sido rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim em tolerar, suportar o mal? Quem é como eu dentre os anjos? Eu sou o amado do Rei, a companhia dos santos. Ora, raciocine comigo. É impossível não ver aqui um paralelo com o texto de Isaías que fala do servo como sendo o mais rejeitado dentre os homens. Mas o texto não para por aí. Numa segunda versão deste mesmo hino, é dito que o autor teve a experiência de assentar-se num trono no céu e ser contado entre os anjos. Além disto, ele tem um desejo que não vem da carne e, finalmente, ele é o mais desprezado e o mais glorificado. Veja o texto. Quem foi considerado desprezível como eu, e, no entanto, quem é igual a mim em minha glória? E num outro hino da mesma coleção, encontramos ainda esta versão mais completa. Alegrem-se vocês, justos dentre os anjos. Na santa morada, entoai-lhe hinos. Anunciai o som de um alarido, em eterno júbilo, para estabelecer a trombeta do seu Messias, para tornar conhecida sua força em poder. As partes que você viu entre colchetes são pedaços que estão faltando no manuscrito original ou cuja leitura foi feita a partir de outra cópia mais legível do manuscrito. É assim que os textos de Qumran são citados normalmente. Veja, o texto fala de um Messias que sofre para depois ser glorificado. E mais, também pode sugerir que se trate de alguém sem igual entre os homens. A combinação especial de status divino e sofrimento humano numa só pessoa é algo inédito na literatura judaica mais antiga. Note a comparação entre a retórica "quem é como eu dentre os anjos" e no mesmo texto hebraico traz a palavra divindades, Elim. Agora, compare isto com o que está na Bíblia em Êxodo, capítulo 15, verso 11, que diz o seguinte: Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim. Percebeu que curioso? O mesmo termo que Moisés aplica a Deus, ao Senhor de Israel, este salmista anônimo aplica ao Messias. Isto nos faz entender que já havia naquele tempo judeus que viam o Messias como um sujeito humano e ao mesmo tempo divino, e que viria para sofrer em prol dos pecadores. O texto de Isaías realmente nos leva muito a refletir sobre este amor de Deus por nós e o seu papel na história deste mundo.